Como conversar com um cara desse? Porque, é claro, estou brincando aqui, mas tem jogador que a gente tem que desenhar. Olha, meu filho, aqui, a área, mostrando literalmente que é uma área, aqui vem fulano, Beltrano. Porque se você usar certas palavras, né? Não, porque vai dar... Diz uma palavra bonita aí, Lenilda, do teu curso da CBF Academy. Diz uma frase bonita. Olha o microfone, abestalhada. Neste setor não se pode entrar da forma que você entra. Não, isso aí é fácil. Me diga um termo bonito que o cara de porra é CBF Academy. Terceiro terço. No primeiro terço do campo. O que é um terço? Um terço é de rezar, um terço é de... O que é um terço, meu Deus? Gente. Porque tem jogador que não tem essa desenvoltura, né? Não tem um desenvolvimento tão bom intelectual para pegar. E o pior que é, desde que eu me entendo de gente. Então a conversa tem que ser, de repente, com um cara desse. Eu não estou falando do jogador que fez uma vez, não. Eu estou falando de jogador que já entra na bola, que não tem como, bota a cabeça, bota, né, aquilo mesmo na bola e sente dor, desmaia, cai, volta, faz de novo. Não tem, não, cara, um jeito de conversar com o Sander ou com qualquer outro que tem o mesmo perfil. Na primeira vez, né? Vai lá na ilha. Eu acho até que conversa, Alessandro, mas na hora do jogo, o cara que não tem o bom senso de saber que em determinados setores do campo não se pode ir para uma marcação de forma abrupta como ele não vai dentro do jogo, ele vai lembrar das coisas que são ditas. Eu tenho certeza que todos os técnicos que passaram pelo esporte, e até mesmo os jogadores, já chegaram junto dele. Porra, Marcão, o Marcão mesmo já deve ter chegado. Porra, Sander, se toca, velho, a gente já perdeu jogos importantes, porque, inclusive, aquela bola estava na lateral, pô. Será? Porque eu vi esse elenco. Você levantou agora uma situação. Eu já vi esse elenco, o juiz marcar uma situação ou não deixar de marcar por causa de pressão. O VAR, né? Chamar o VAR, aquela coisa toda, e a bola era do esporte. Falta de atitude, de cobrança. E chegar para o cara e dizer, cara, pelo amor de Deus, Sander, mais uma bola, pô, a gente perdeu uma partida hoje, podia ter... Enfim, por causa de uma situação dessa. Sobretudo a localização da área, Alessandro. Se ele tivesse feito isso ali na pequena área, em frente, frontal ao gol, tudo bem, era o último recurso, mas ainda estava na lateral, tinha outros jogadores ali. Quer ver uma coisa que eu me arreto também? Que desde que sou menino, que eu entendo de futebol, eu já vi, inclusive, Nereu Pinheiro pegar um cara com a camisa assim no caminho do vestiário, quando tinha túnel, né, ali da base. Pegar o cara e botar na parede. Por quê? Porque o cara fez uma falta, o cara estava de costas para a barra, fez uma falta, cruzou na área e foi gol. Fazer falta num cara que está de costas é basilar, é primário, é uma coisa que não existe próximo da grande área. É tanto que ontem, muitas bolas que não iam à área, mas vai porque agora tem qualidade no cruzamento, principalmente do Hernandes, está indo a nosso favor. Mas contra o Sport tem tanta bola. Será que se conversa? Quando eu vou levantar mais essa tese aqui, essa polêmica, para Luquinha e Lucão também. Quando eu vejo o discurso dos bastidores, eu vejo uma liderança ali no Marcão. Mas dentro de campo, eu não sei se Marcão é esse líder. Continuo com essa interrogação. Nada pessoal, Marcão. Inclusive, ser líder ou não faz desmerecer a bola. Mas um cara que erra com a frequência que o Marcão erra, né? Um cara que, por exemplo, ontem não era para estar no impedimento, era para ter vindo mais, né? Tá atento à linha burra, vamos chamar assim. Ali foi uma falha também do Marcão. A gente até esqueceu de fazer esse comentário, pelo menos na minha ótica. Então, esse camarada dentro do campo, como é que eu vou cobrar se eu erro pra cacete minhas bolas? Se eu não sou aquele cara técnico, habilidoso, o que tem um futebol perene, né? Para que todos entendam aqui. Então, como é que eu posso cobrar uma liderança dessa? A época, o Magrão lá atrás. Como é que... Pô, o Magrão tá lá atrás. Para falar com o juiz, tem que ter alguém. Ah, não, mas tinham outros que falavam. Mas tá aqui, ó, aquele negocinho aqui escrito capitão, ou a marca da Adidas, ou sei lá, da Umbro. Aquilo tem uma força perante o juiz. Né? O comportamento, ir lá apertar a mão dele no início e depois lá dentro do gramado. Pelo menos eu tive sempre essa ótica de um capitão dentro de uma equipe. Que tipo de liderança, né, se tem que não fala? De repente não fala. Quem é que tem que falar? Né? Se corrigir isso aí. De repente está nítido no elenco, mas ninguém fala. Ninguém toma atitude. É líder de discurso. Vamos lá, bastidor, está gravando, vamos lá. Não estou dizendo que é Marcão, não, tá? Pelo amor de Deus. Não sei o quê. Já dizia fulano de tal em 1814, que não sei o quê, e o barco é isso. Aí entra em campo. E quando vê dentro de campo, não é essa liderança. Né? Me chama a atenção, por exemplo, Hernandes não ser o líder, mas aí é que está.
Hernani já está demonstrando por que não é líder. Ele mesmo está dando a resposta. Mas como é que esse cara sempre foi um cara perene, um cara numa boa, não é líder dentro do campo? Porque experiência tem para mostrar, né? Enfim, joga a dúvida, né? bomba para vocês aí agora. A gente fica na dúvida se esse elenco tem um líder ou não, né? Principalmente depois da saída do Thiago Neves, né? Que era tido como um líder dentro de campo, e o próprio André, né? Pela identificação que ele tem com o Sport, né? Um atacante já com seus 30 anos de idade. E eu costumava falar que o Sport tinha líderes, né? Que aparentavam ser, pelo menos, os bastidores, o Marcão, o Sander, e quando esses jogadores atuavam bem, o Sport sempre se... O Sport, por exemplo, em boas partidas, eles sempre se destacavam, né? E eu dizia, o perigo é esse. O perigo é esse, que Sander e Marcão fazendo boas partidas é extremamente raro, né? E o Sport às vezes ganhava e eles eram os destaques e falava, algo tem errado, algo está errado, porque eles são jogadores extremamente irregulares. Mas, assim, nesse elenco é difícil a gente dizer quem pode ser um líder desse elenco. Porque, como você falou, é fácil ser líder nos bastidores ali, lá embaixo. Mas precisa de alguém sempre falando dentro de campo. Falar dentro de campo. Fala. Dentro de campo, falar no vestiário. Posicionamento, todo mundo dizer onde tem que ajustar posicionamento, volta, olha, tá subindo demais. Hoje eu não sei quem seria esse cara, porque a gente sempre vê fatores específicos em atletas que não colocaria ele como isso. Eu acho que o Hernani deveria ser o líder. Mas, com todo respeito, parece um descontrolado em alguns momentos de campo. É um descontrolado. Com todo respeito. E tecnicamente eu acho que ser um líder também conta, né? Ser um líder tecnicamente conta também, porque não adianta você ajustar posicionamento, dizer para o jogador ficar, dizer para o jogador subir, pedir movimentação, pedir para marcar, quando você falha absurdamente, né? Então, se a gente for pegar nesse elenco, existem pouquíssimas peças, talvez o Thierry ou o próprio Sabino, jogadores que são zagueiros, né? O Sport tem uma, como é que eu posso dizer, um legado de zagueiros capitães, né, como foi o Duval, como foi o próprio Adrielson, né? Então, talvez, se a gente for para eleger, no meu entender, um capitão, esse alguém teria que ser da zaga, ou Thierry ou Sabino. Porque, Luquinhas, eu fico imaginando, para botar mais tempero, que um líder, além de tudo isso que eu estou tentando passar e passando aqui para vocês e para quem está em casa, o líder tem que ter o principal. É o momento de falar, é o momento de ouvir, é o momento de reclamar, é o momento de chamar um palavrão com alguém, ou é o momento de dizer, calma, vem cá, aqui, ó, fica aqui, ó, é comigo aqui, vamos, vem cá, fulano, pá. Esse é o líder, e não só na gravação, ou só ali no momento da oração, né? Lenilda sabe o que eu estou dizendo. Quem é o mais fulano? Pai nosso, que está... Não é nem assim que reza, né? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós o vosso Pai, está baixando o espírito ali. Às vezes tem mais palavrão do que oração, né? Não sei o quê, tu tá exalando uma paz ou tu tá querendo desabafar? Porque pode cantar uma música de Sepultura em vez muito de orar. Mecânico, né? É uma coisa mecânica. Nunca gostei de oração, eu separava assim quando eu ia rezar, ia pro canto, porque parece mais uma música de Sepultura do que uma oração, não tá nem transmitindo, tá transmitindo a garra, mas a oração é para proteção. A serenidade não existe. Outra coisa. Luquinha, por favor. Então, Alessandro, eu sei que tocar nesse assunto é um ponto sensível para boa parte da torcida do esporte, que a gente vai acabar despertando a discordância e talvez a raiva. Mas é aí que eu quero mesmo, é na feridinha mesmo. Senão não tem graça. A torcida do esporte tem uma coisa que eu discordo muito, que é uma cultura de super exaltar jogadores pelo simples fato de serem raçudos. Eu estou dizendo que a raça, que a garra é uma característica ruim. Não, de jeito nenhum, eu também gosto disso. Mas para muitas pessoas basta isso e esquecem de cobrar qualidade técnica. É o que Pedro Maranhão, ontem na nossa live, chamou de tobismo. Tobismo que vem de Tobi, o zagueiro que por 4 anos jogou no esporte. Eu tobo, tu tobas, ele toba. Nós tobamos, nós tobais, eles tobam. Esse negócio de toba aí é melhor falar do tobismo mesmo. Vamos usar esse termo. O Tobi passou 4 anos no esporte sendo titular. 4 anos de um jogador dedicado, esforçado, raçudo, identificado, que batia no peito, que dava carrinho. Massa, legal. Mas de um jogador que tinha muita dificuldade com os fundamentos técnicos que o zagueiro precisa ter. Um zagueiro que perdia quase todas as bolas no alto, que era atabalhoado, enfim. E disso aí a gente tem essa herança. Já existia antes dele, mas ele foi esse marco, né? Quem inventou o termo tobismo, porque ele ficou muito tempo e foi titular e chamou muita atenção.
E acho que Sander e Marcão são 2 exemplos de Tobis nesse atual elenco do Sport. Jogadores raçudos, identificados, dedicados, legal. Eu admiro isso nos 2. Mas eu quero futebol, eu quero qualidade técnica. Eu quero um lateral que saiba cruzar a bola na área, um lateral que não seja tão atabalhoado como o Sander sempre foi no Sport, desde 2017. Mas ele fez bons jogos há tantas rodadas atrás. Fez, velho. Sander já fez alguns bons jogos em todas as temporadas que jogou. Mas ele não mantém isso como uma regularidade. Sander é inconstante. Sander é atabalhoado. Sander, a gente já cansou de ver ele tendo dificuldade com passes curtos, com cruzamentos. Ele sempre se destacou positivamente na questão da marcação. Mas também na questão da marcação ele já comprometeu várias vezes por ser um cara atabalhoado, que comete faltas bobas, que já foi expulso desnecessariamente em alguns jogos e comprometeu o Sport por causa disso, que comete pênaltis bobos, como foi o caso de ontem. Eu cito sempre o exemplo de um clássico contra o Náutico, na primeira rodada do Pernambucano de 2020. Não era um jogo decisivo nem nada, mas o Sport estava vencendo nos aflitos por 1-0, e o Sander, sem necessidade alguma, fez uma falta longe da área e acabou sendo expulso. O resultado nesse jogo, o Sport ficou com 1 a menos, levou o empate, quase levou a virada. Pouco depois, nesse mesmo primeiro semestre de 2020, contra o Imperatriz, o Sport vencia na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. O Sander foi expulso, saiu fazendo muganga, jogando braçadeira no chão, dizendo que estava indignado. A torcida do Sport, com essa mania que tem de achar coisa mais... Qualquer jogador que bata no peito, aplaudiu o Sander depois de ter sido expulso. Ele passou ali perto das sociais, sendo aplaudido depois de uma expulsão boba. Resultado, o Sport que estava ganhando de 2-0, levou o empate, 2-2. Cara, aí que entra, esse é meu ponto. Raça, dedicação, tudo isso é legal, é massa, identificação com a torcida, todo mundo gosta de ver um jogador que tem essas características. Mas, se ele não tiver qualidade técnica, regularidade, para mim não é um jogador para jogar no Sport, muito menos na primeira divisão. Eu respeito muito a pessoa do Sander, reconheço o profissional dedicado que ele é, vale para o Marcão também, mas para mim não são jogadores que eu idealizo ver jogando uma Série A pelo Sport de maneira alguma. Então, nesse assunto eu tenho uma opinião bem parecida com a de Pedro Maranhão, que externou isso, acho que de ontem mais clara do que eu. Ô, Lenilda, a derrota de ontem dá uma queda no equilíbrio do torcedor rubro-negro de acreditar ou não na tua ótica? Não, na minha ótica não, mas antes de responder isso, eu queria acrescentar uma coisinha sobre liderança, que para mim a melhor liderança é aquela que flui naturalmente. E eu não vejo nesse grupo do Sport nenhum jogador se destacando naturalmente para ser líder. E essas lideranças meio que provocadas, forçadas por um ou outro motivo, para mim não vale, porque, por exemplo, existe a liderança técnica. Isso é inquestionável. A liderança técnica é aquele jogador que dentro do grupo ele se destaca porque ele tecnicamente tem um nível mais elevado do que os demais. E, portanto, ele se enquadra como liderança técnica porque ele é uma referência técnica para os outros jogadores. Isso eu vejo em Hernanes. Existe a liderança como existia em Thiago Neves. Eu não via Thiago Neves como uma liderança natural no grupo. Fazer grupinhos ou aparecer para responder pelo grupo, isso não é liderança, isso é uma liderança provocada, que não é uma liderança natural. No caso de hoje, o Marcão, e aí eu concordo completamente com os dois Lucas, a questão de ser líder só porque fala muito, só porque vai lá, aquela coisa de garra, assim como o Sander também era, e eu não o via como um líder dentro de campo. Para mim, um jogador que aparece como liderança, ele aparece natural e ele aparece em todos os momentos. Não é só no vestiário, porque vai ter uma gravação, não é só dentro de campo, na hora de falar alguma coisa com o juiz. Você está orientando o time o tempo todo. É bem o que o Alessandro falou de, no momento difícil, dizer, peraí, eu vou dar a cara aqui, vou ser o escudo, vou proteger para fora, mas aqui dentro eu vou meter o pau nesse cara. Saber dentro desse momento, e saber qual o momento difícil, porque o sofrimento, às vezes, a pancada na cabeça, vamos dizer assim, muitas vezes é importante e saber, né, aspas, tirar o melhor proveito daquilo. O líder está olhando, um está chorando, o outro está ali, o outro está ali. Eu vou incomodar agora? Não, é o momento do cara. Saber o momento certo. O líder está olhando ali, está se acabando também, sofrendo até pelo grupo. Mas daqui a pouquinho, deixa a turma chorar. O dia não é hoje, não. Amanhã
na pré-eleição, né, chegar, vai lá e dizer, fulano, Beltrano, pá, e saber, inclusive, a vida dos caras, que de repente, né, como, por exemplo, o menino aí, o juvenil, né, que está com depressão, né, possivelmente alguns já sabiam, tal, de repente o líder, sabendo ou não, já vai lá protegendo o cara, conversando e tal. Com muita né, ênfase você está colocando isso aí, é muito importante, né, saber a hora. Isso, e é muito importante que essa liderança ela seja elencada pelo grupo, elegida pelo grupo, não é o próprio cara que vai lá e se mostra como líder. Naturalmente ela acontece e o grupo reconhece ele como líder. Eu não vejo no esporte, durante os jogos, um cara que chame o time, quando o time começar a ficar perdido naquele jogo, chame o time, gente, calma, vamos tocar mais bola, gente, calma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não vejo. Sabe aquela história, Alessandro, e Luquinha e Lucas, enfim, do cara que quando o time está no sufoco, vai lá, aí inventa uma contusão, cai, aí já diz para o jogador aqui de lado, vem cá, fala para fulano, ou então o técnico, é hora do técnico chamar a turma para dar uma acalmada. Eu não vejo isso no elenco do esporte. Assim como eu não vejo no momento que tem que ter uma atitude perante o árbitro. Por que o Hernani não é esse cara? Porque Hernani já está marcado pelos árbitros. O Hernani, o próprio... Caricatura, né? Virou uma caricatura de não ele já está estigmatizado. Sabe Kleber? E aí agora eu vou fazer feito o Zé Henrique. Sabe Kleber, jogador do Palmeiras, jogador do Grêmio, que era meio atacante. Gladiador, perfeito. Que muitas vezes ele apanhava mesmo e ele se irritava por conta disso. Mas ele já era tão estigmatizado que sempre o benefício da dúvida ficava para o adversário. Então, assim, Hernanes talvez não use essa faixa de capitão porque ele já está sendo estigmatizado ao ponto que quando ele leva uma falta, o juiz já olha assim e diz, será que foi mesmo falta ou não? Então, falta sim essa liderança dentro de campo. A liderança técnica existe, que é um cara extremamente habilidoso, que é o Hernanes, mas existe essa liderança natural que pode ser a representatividade do técnico dentro de campo. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.